Olá, olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, vamos dar sequência aos estudos dos contratos em espécie, tratando sobre o contrato de empréstimo. Uma das espécies contratuais mais famosas, mais corriqueiras. Entretanto, não se enganem, esta espécie possui algumas regras muito específicas que são importantíssimas para você que está se preparando para um concurso público. Tá? Muitos se enganam em pensar que contrato de empréstimo, por ser uma espécie corriqueira, por ser uma espécie muito comum, eu não preciso estudar com tanto afinco assim, e quando se deparam com questões em concursos públicos, acabam por errar. Isso não vai acontecer com você, porque começa aqui a nossa aula sobre o contrato de empréstimo, analisando aqui cada uma de suas peculiaridades para que obtenha êxito na prova que em breve realizará. Ok? Então, sem delongas, vamos lá tratar sobre o contrato de empréstimo, que é aquele através do qual uma pessoa entrega um bem para outra, que se compromete a restituir em momento futuro, e que, em regra, esses contratos são gratuitos, né? Porque senão eu estaria alugando, né? Porque senão eu estaria cedendo onerosamente o uso. Não é o caso. Estamos diante de um contrato de empréstimo que, naturalmente, é marcado pela gratuidade. Entretanto, existem exceções que nós vamos identificar ao longo desta aula. Contrato de empréstimo, aquele através da qual uma pessoa entrega um bem para outra que se compromete a restituí-la em momento futuro. Normalmente, esse contrato é um contrato gratuito. Entretanto, e aqui já começa a afunilar a matéria, e aqui nós já começamos a identificar um alto índice de erros em provas de concurso público. Compreendam, existem duas espécies básicas de contrato de empréstimo. Eu sei, até pela experiência prática, ainda que não tivesse nenhum conhecimento jurídico, do que se trata um contrato de empréstimo. O que talvez eu não sei, o que talvez você não saiba, cidadão comum da sociedade, é que existem duas espécies de contratos de empréstimo. Duas espécies. O chamado contrato de comodato e o outro, o contrato de mútuo. E aí está o detalhe, né? No seu edital aparece lá empréstimo, mas na sua prova vai cair comodato. Na sua prova vai cair mútuo. E a banca vai te perguntar certamente acerca das diferenças entre uma e outra espécie. O ponto comum, óbvio, nós já identificamos, é o fato de que o contrato de empréstimo, seja na modalidade comodato, na modalidade mútuo, envolve a entrega de um bem que deverá ser restituído e, normalmente, tanto o comodato quanto o mútuo são contratos gratuitos. Normalmente, regra geral. Agora, as semelhanças talvez parem por aí. A partir daqui, começam a surgir várias diferenças, e essas diferenças você precisa identificar, você precisa saber, porque certamente será questionado.
A grande diferença entre comodato e mútuo, sabe qual é? A natureza do objeto que se empresta. A natureza da coisa que se entrega e que futuramente será restituída. A grande diferença entre comodato e mútuo reside na natureza do objeto emprestado. Natureza do objeto emprestado. Como assim, professor? Simples. Você se lembra quando lá atrás, lá na parte geral, nós falávamos sobre as espécies de bens? Bens, uma matéria simples, tranquilinha, né? Aquela matéria para gabaritar no concurso, mas que exige uma certa atenção com relação às espécies, né? O que é um bem corpóreo, o que é um bem incorpóreo, o que é uma coisa móvel, uma coisa imóvel, uma coisa semovente, bem público de uso comum, bem público de uso especial, bem público de uso dominical e outras espécies, dentre elas a diferença entre bem fungível e bem infungível. Você se recorda o que significa bem fungível? Você se recorda do que se trata um bem infungível? Pois bem, isso é que determinará se o contrato é comodato ou se o contrato é mútuo. Por quê, professor? Porque o contrato de comodato é o empréstimo de coisa infungível. Coisa infungível. O contrato de comodato é o empréstimo de coisa infungível. Enquanto que o contrato de mútuo é o empréstimo de coisa fungível. E não só isso. Não só isso. O contrato de comodato é o empréstimo de coisa infungível e inconsumível. Outra classificação que nós estudamos lá na parte geral. Enquanto que o contrato de mútuo é o empréstimo de coisa fungível e consumível. Beleza. Vamos lá. Do que se trata um bem infungível? Bem infungível, você certamente se recorda, é aquele que não pode ser substituído por outro de mesmo gênero, quantidade ou qualidade. Coisa infungível é a coisa certa, é a coisa única no mundo jurídico, em razão de ao menos uma característica que a determina, que a individualiza. Infungível. Por isso, insubstituível. Por outro de mesmo gênero, quantidade e qualidade. Esse bem possui ao menos uma característica que o individualiza no mundo jurídico. É coisa certa, é coisa determinada. Já o bem fungível é aquele que comporta substituição. Bem fungível é aquele, contrário senso, que pode ser substituído por outro de mesmo gênero, quantidade ou qualidade. Exatamente. O contrato de comodato é aquele que envolve o empréstimo de uma coisa infungível, insubstituível, coisa certa, coisa única, individualizada. E mais do que isso, inconsumível. É por isso que a doutrina vai nos dizer que o comodato
é o empréstimo para uso. Como assim, professor? Simples, simples, simples. Eu empresto determinada coisa para que você use e, ao final, me devolva exatamente esta coisa. O contrato de comodato é o empréstimo para uso. Para uso. E no momento futuro, quando da restituição, a coisa a ser restituída é a própria coisa que foi emprestada. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para vocês. Nós, a Lá Concurso, nós preparamos um super curso para o Banco do Nordeste 2018, um curso atualizadíssimo, um curso completaço, ponto a ponto do edital, e nós, a Lá Concurso, eu garanto para vocês, aqui na Lá Concursos é o melhor curso de carreiras bancárias do Brasil, pode ter certeza disso. Desde 2010 até a presente data, nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias do Brasil e, claro, com centenas de alunos aprovados em todos esses concursos. Meus amigos, minhas amigas, aqui na Lá Concurso você vai ter treino diário. O que é isso? Todos os dias você vai ter uma meta de estudos e, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, o nosso personal coach, tenho certeza que você ficará super competitivo. Meus amigos, minhas amigas, espero vocês. Tchau.